bem simples, não tem mistério nenhum sobre o que eu tenho para te contar aqui, algo até intuitivo. Obrigado, cara. Congruência de triângulos são triângulos idênticos, iguais em tudo. Os lados têm que ter todos o mesmo tamanho, entre os triângulos, óbvio, e os ângulos internos também. Então, triângulos congruentes são triângulos iguais, idênticos, só que na matemática, como os dois são triângulos diferentes, para a gente dizer que eles têm as mesmas medidas, sem ser o mesmo objeto, a gente chama de congruente. Então é só para ficar elegante, até porque igual é que não tem diferença alguma, né? E se tu gira um dos triângulos, eles já não são iguais, né? Um está numa posição, o outro está na outra, e isso só não vai deixar de ser congruente, tá? Então a gente só não fala igual por frescurite em matemática. Então é um triângulo que é a cópia do outro. Isso, é isso aí, que eu acabei de falar, de várias maneiras diferentes. Triângulos congruentes são triângulos iguais. Só que aí, cara, o bacana é tu aprender a reconhecer, olha lá, congruentes. Ali, ó, dois congruentes, aqueles lá também são congruentes. Ah, professor, é só olhar para os dois e ver, não, calma. É que tem elementos matemáticos que permitem te dar certeza, fica à vontade. Que te permitem dar certeza de que existe a congruência. Uma delas é o seguinte, ó. Se os três lados forem iguais entre si, acabou. Eles são congruentes e está morto a situação. Por exemplo, esse cara aqui tem, ó, 3 centímetros, 4 centímetros e 5 centímetros. Aquele outro cara lá também, ó, 3 centímetros, 4 centímetros e 5 centímetros. O que esses triângulos são? Claro. Mas se um tiver um ângulo mais fechado que impossível. Impossível dois triângulos com lados 3, 4 e 5 não terem exatamente os mesmos ângulos. Todos têm que ter exatamente os mesmos ângulos, beleza? Ou seja, tá. Não, beleza. Mas é importante saber que é um erro, tá? Porque quando está copiando, podia copiar na internet, né? Eu até gravar aula para isso. Para o aluno que não tem tempo de copiar em casa. Se durante uma explicação tu não está escutando, estás copiando, tua nota vai baixar. Por quê, professor? Por quê? Porque não dá prestando atenção na hora certa, tá? Copiar. Bobagem, detalhe, prestar atenção. A coisa mais importante. Se algum dia tu tiver duas opções, ou eu copio ou eu presto atenção, tu para de copiar e presta atenção. Tá beleza? Tá? Então assim, ó, tu só pode copiar e prestar atenção ao mesmo tempo se tu for muito ninja. São raras as pessoas que têm a agilidade de copiar e já está prontinho para prestar atenção. Agora, sempre que tu estiver copiando enquanto o senhor está falando, tu estás perdendo. Nunca estás ganhando, nunca. Isso eu te falo também, tá? Então olha só, olhou que os três lados são iguais, é garantia de que tudo é igual, não só os lados, mas também os... Então a gente chama essa congruência de lado, 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 porque os três lados são iguais, beleza? Tem um outro caso de congruência que é chamado lado, ângulo, lado. Pensa comigo, cara. Esse lado aqui, ó, tem 5 centímetros. Esse outro lado aqui tem 7 centímetros. E entre eles tem 90 graus. Eu vou lá fechar o terceiro lado do triângulo. Beleza. Tu concorda que se eu fizer uma outra retinha com 5, uma outra reta com 7, perpendicular à primeira, tu concorda que na hora de fechar tem que dar o mesmo triângulo? Ou seja, se dois lados são iguais e o ângulo entre eles também é igual, com certeza os triângulos são... Quer dizer que os três lados são iguais, os três ângulos internos são iguais. Então basta dois lados serem iguais e o ângulo entre eles serem iguais, que já é garantia de congruência de tudo. Beleza? Nome justo, né? Lado, ângulo, lado. Basta saber que um lado é igual para os dois, o outro lado também é igual para os dois, e entre esses lados, um ângulo. Por isso que a gente chama de lado, ângulo, lado, mostrando que o ângulo tem que estar entre os lados. Certo? Então cuidado, ó. Se um outro triângulo tem assim, ó, 7, 90 graus e 5, são congruentes? Não, né? Porque o ângulo não está na mesma posição, né? O ângulo desse está entre os 5 e o 7. O ângulo desse não está entre os 5 e o 7. Não é congruência. Tá beleza? Cuidado com isso, hein? Perigoso. Última maneira de reconhecer a congruência.
dois ângulos iguais e o lado entre esses ângulos também iguais nos triângulos. Não entendi, professor. Então assim, ó, mede 10 centímetros. Esse ângulo aqui é 30 graus e o outro ângulo é 60 graus. Qualquer outro triângulo do mundo que eu fizer que tenha um lado que mede 10 e os ângulos aqui forem 30 e 60, na hora que eu for fechar esse triângulo, tem ou não tem que fechar igualzinho? Sim. Vai formar então o mesmo triângulo, com certeza. Quando eu fechar aqui, tem que fechar igualzinho, tem que dar o mesmíssimo triângulo. Então, se um lado é igual e os ângulos nas pontas desse lado forem iguais, já é garantia de que os triângulos sejam congruentes, ou seja, que todos os ângulos e lados são iguais. Então a gente chama essa congruência de ângulo, lado, ângulo. Justo, né? Ângulo, lado, ângulo, porque o ângulo tem que estar na ponta desse lado que é igual. Certo? Aí tu consegue confirmar a congruência. Pois não. No lado 3, no caso 3 ângulos iguais, vai ser também a mesma coisa? Não. Por isso que eu não coloquei ali ângulo, ângulo, ângulo. Certo? Então olha só, Caio, a tua colocação foi no momento exato, perfeita a colocação. Professor, por que ângulo, ângulo, ângulo não vale? Por que triângulos que têm os ângulos iguais não têm os lados iguais necessariamente? Está respondido? Pronto, né? Já respondi. Tu vê, né? Como é bom ter um bom conhecimento matemático. Esses triângulos são todos triângulos equiláteros. Os ângulos internos deles são todos iguais. 60, 60 e 60. Esses três triângulos são congruentes entre si? Não. Um é maior que o outro. Então, só os ângulos serem iguais não é garantia, porque ele pode ser o triplo maior e os ângulos continuarem os mesmos. E aí depois nós vamos ver, Caio, isso aí é semelhança de triângulos. Eles não são iguais, mas são semelhantes. Certo? Se esse lado mede 3 e esse lado mede 12, quer dizer que o triângulo maior é 3 vezes maior, 4 vezes maior, né? Exatamente, então a constante de proporcionalidade entre eles é 4 no caso. Mas deixa para outra aula. Outra aula nós vamos falar de semelhança. Hoje é congruência. Boa observação, cara. Muito bom. Para eles serem congruentes tem que ser tanto de lados como de ângulos. Isso, para serem congruentes, os lados e tudo tem que ser igual. Tem que ser idênticos na prática, os dois triângulos. É bem isso mesmo. Olha só, galerinha. Dá para vocês arriscarem a questão 91. Façam a questão 91 na página 48. Olha que bonitinho. Só para ver se tu pegou o fio da meada.